Quando você olhar para trás, o que verá? É saudável e quase inevitável pararmos para refletir sobre a nossa própria vida. E essa reflexão acontece, na maioria das vezes, quando percebemos que algo já não está funcionando muito bem, como um aplicativo que precisa de atualização para que volte a funcionar bem. Sabe? Quando começa a dar aquela falhada, é que a gente fala assim, está na hora de atualizar. E é nesses momentos também na nossa vida que nos damos conta do quanto estamos preparados ou não para lidar com aquilo que precisa mudar, aprimorar ou ser descartado. Nestes momentos de reflexão é que muita coisa acontece. E dependendo do que concluirmos, pode resolver ou provocar uma crise interna. Percebo que muitas pessoas, quando se aproximam dos famosos 40 anos ou os ultrapassa, revisitam o passado e percebem que não resolveram conflitos familiares, não realizaram muitas coisas que haviam planejados, muitos sonhos profissionais ficaram para trás, tiveram mais prejuízos do que ganhos com alguns relacionamentos. Mas claro que também podem equilibrar tais frustrações daquilo que não funcionou da forma que havia sido planejado com a constatação de que muita coisa deu certo. Na verdade, quero provocar em você não apenas uma reflexão sobre a atualização que muitas vezes precisamos para a nossa vida, que precisamos fazer quando aproximamos dos 40 anos, ou de outro período, de outra fase importante da vida que nos obriga a parar e tomar algumas decisões que são importantes, que vão ali refletir nos próximos anos da nossa vida. Eu quero principalmente nesse momento lhe transportar para os seus 70, 80 anos, aquele momento que você olhará para trás. O que você concluirá sobre a sua vida? O que mudaria se pudesse voltar no tempo? Eu só me preocupo quando os pratos da balança não se equilibram e o medo exacerbado passa a fazer parte daquilo que sentimos, da rotina, gerando inseguranças e outros problemas. Claro que nós vamos olhar e dizer assim, isso eu mudaria. Aquilo poderia ter acontecido de forma diferente. Mas o que eu desejo, sobretudo, é que hoje, aí na idade que você está, você possa olhar para si mesmo e falar assim, do que eu não gostaria de me arrepender quando eu chegasse aos 70, 80 anos. Claro que fazer esse exercício, quando ainda não estamos lá, ele é um pouco difícil, porque ele vai partir de probabilidades, conjecturas, mas algumas coisas que nós não queremos viver quando chegarmos à velhice e pensar sobre isso pode nos ajudar a prevenir. Porque eu também digo que nós precisamos ter esses momentos de paradas e de reflexões que acontecem muitas vezes quando uma escolha difícil é necessária ou quando estamos incomodados com alguma coisa. Mas que durante esses momentos de reflexão nós possamos não apenas refletir sobre o que vai acontecer ou aquilo que desejamos para o nosso futuro, mas que ao olharmos para trás, no momento em que nos encontramos, possamos olhar sim para aquilo que precisamos ajustar, aquilo que não foi realizado da melhor maneira possível, algumas circunstâncias que nós nem mesmo escolhemos, mas que aconteceram. Mas eu gosto muito de dizer, e eu escuto várias pessoas falando de uma outra forma, mas no mesmo sentido, que só faz sentido avançar se olharmos para trás. Só podemos melhorar o caminho, avançar com passos mais largos, se tivermos o passado como referência. A gente sabe que o futuro, ele é um resultado daquilo que nós pensamos hoje. E claro, o futuro, como também estamos muito acostumados a dizer, o futuro é algo que existe apenas no pensamento, porque na verdade o que existe é o presente. Mas pensar neste futuro torna o nosso presente também melhor. A gente não pensa só para tornar o futuro melhor, mas a nossa existência hoje, ela depende também do que planejamos.
Os sonhos são ferramentas, é a energia necessária para que nós vivamos melhor hoje. E sem dúvidas que o olhar no retrovisor nos dá referência de onde estamos hoje, mas que também existe algo à frente para ser alcançado. O problema não é olhar o retrovisor. O problema é querer o tempo todo dar ré no carro para voltar para o lugar onde não podemos mais estar. Não pertencemos mais ao passado, mas revisitar o passado e fazer até mesmo novas leituras. Existem muitas mulheres por volta dos seus 40 anos que ainda olham para esse passado com muita dor, com muita mágoa e fazem isso, por exemplo, porque olham sempre da mesma forma. Contam para si mesmas a história do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com os mesmos sentimentos, chegando às mesmas conclusões. E eu desafio a vocês para que se permitam pensar diferente. Sim, porque se recontar a história, ressignificar, tem a ver com a permissão que damos a nós mesmos de um olhar diferente. E muitas vezes não queremos um olhar diferente, porque estamos no conforto da história que contamos para nós mesmos. O recontar a história não significa que a gente muda o passado, mas muda o que sentimos sobre o passado. Isso tem muito a ver com o presente. Além disso, o que vejo é que quando nós olhamos para o passado, nós também podemos olhar com muita felicidade. Para a maioria de nós, aquilo que deu certo foi muito mais abundante do que aquilo que não saiu como planejado. Claro que muitas vezes fomos marcados pelas escolhas que fizeram por nós. Por exemplo, um pai violento, uma mãe narcisista. Muitas dessas escolhas não passaram por nós. Claro, você não escolheu com quem o seu pai teria uma filha, por exemplo, ou o homem com quem a sua mãe se relacionaria, originando a sua vida. Mas existem outros aspectos da nossa vida que nós podemos sim, mesmo nessas histórias que nós não escolhemos, nós podemos olhar e falar assim: o que eu posso, a partir desta lembrança, construir de diferente para a minha vida? O que eu posso, com isso que tenho em minhas mãos, construir de história positiva para mim? Nem que seja o que fizeram comigo, não quero fazer com os meus filhos. Puxa vida, preciso entender um pouco mais, porque muitas vezes reajo de forma tão passiva, né? Falando de reação, mas de forma tão passiva diante do interesse dos outros ou das escolhas dos outros que me afetam tanto, porque eu não consigo reagir a tudo isso. Então, revisitar essa história e ver também o quanto que ela pode ter impactado a sua existência é uma boa forma de ter um novo olhar sobre aquilo que é necessário repensar. Eu sei que a nossa caminhada da nossa existência, ela é longa e ela tem muitos significados, sem dúvidas nenhuma, mas estes significados, eles podem vir carregados de esperança, de possibilidade de mudança, de um novo olhar, de querer trazer para as novas gerações aquilo que nós aprendemos com a experiência, sendo ela amarga, sendo ela adocicada. Eu gosto muito quando eu leio Viktor Frankl e ele traz para nós muito essa visão mesmo. A nossa vida ela vai ter mais sentido quando aquilo que decidimos fazer, quando o que nós expressamos por meio do nosso comportamento, nós o fazemos não apenas pensando em nós mesmos, mas com a ideia da transcendentalidade, que é pensar além de mim. Pensar no legado que deixo para as próximas gerações, no impacto que tenho sobre a sociedade. E num dia desses, pensando em uma frase, chegou para mim uma ideia que eu transformei isso numa frase mesmo, e eu escrevi mais ou menos assim: aqueles que estão ocupados, mais ocupados, ou estão a maior parte do seu tempo envolvidos com o sentido da vida, com o propósito da vida, tem menos tempo, sobra menos tempo para adoecer.
Com isso, eu não estou dizendo que nós não adoecemos, que nós não ficamos tristes, mas estou falando que, à medida que o propósito de vida, porque o que eu faço hoje pode ter impacto na vida de outras pessoas, a minha decisão eu a tomo não pensando em realizar os meus próprios desejos exclusivamente para que eles cumpram um objetivo na minha vida, mas sempre ali englobando outras pessoas da família, da sociedade, pensando mesmo num legado. Sem dúvidas nenhuma que à medida que isto vai crescendo em nós e vai fazendo sentido para a nossa vida, vai tornando quem somos, nós vamos gerando mais saúde, mais bem-estar. Então, se eu quero neste vídeo trazer para você uma ideia, é para que você olhe para o seu passado e tendo um novo olhar até para aquelas situações que parecem, aquelas ocasiões da nossa vida que parecem que não merecem ou nelas não cabe uma nova leitura. Mas que você não queira dar ré e falar assim, quero voltar para aquele tempo onde tudo era mais confortável. Porque o futuro, andar, prosseguir, também depende de olhar para trás. E à medida que você for agindo e tirando lições da vida, refletindo, talvez nessa fase da vida que você esteja, talvez você esteja aí na mesma fase que eu estou, na meia-idade, você possa viver esta meia-idade com mais intensidade. E a gente vive com mais intensidade, não falando assim, esquece, deixa para trás. Não, eu não quero entender por que isso aconteceu. Vamos deixar quieto? Não é nesse sentido, mas fazer uma viagem dentro de nós mesmos e fazermos uma reflexão sobre aquilo que nós podemos tirar de proveito de tudo que aconteceu conosco, para que quando nós olharmos para trás, lá com 70, 80 anos, possamos dizer assim, essa vida valeu muito a pena ser vivida. Essa vida valeu a pena ter acontecido, porque ela fez sentido para mim e fez sentido para as pessoas que tiveram contato comigo, que estiveram ao meu redor. Eu desejo a você que no retrovisor da vida você possa olhar e sorrir, porque eu desejo a você felicidade e também vida longa.